da GR. Joana, por gentileza. Bom dia. Dispensa a leitura da ata da 9ª reunião ordinária do Conselho Regulador, pois a mesma já está publicada no site da GR. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1. Processo 2021-00-29-00-3312. Interessado, União Transportes Interestadual de Luxo, S.A. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator. Bom dia a todos. Trata-se dos autos de infração Trata os autos de infração 40.817, lavrado em nome da empresa União Transporte Interestadual de Luxo, S.A., com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 14. A Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 11/11/21, que julgou por unanimidade de votos, resolveu por anular o auto de infração em nome da empresa União Transportes, por falta de amparo legal que justifique sua lavratura. Em virtude de determinação do artigo 8º, do parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569, acrescido pela Lei 18.101, 17 de julho de 13, essa decisão de primeira instância será objeto de reexame e deliberação pelo Conselho Regulador. Dessa forma, os autos chegam a este Conselho Regulador número 1, para o referido reexame e deliberação junto ao Pleno do Conselho Regulador. Conforme já relatado, consta dos autos que o suposto transporte irregular de uma passageira, Meire Lúcia Pereira, se deu em seu desembarque no terminal rodoviário de Rio Verde, cujo embarque se deu em Alto Araguaia, Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, conforme documentação anexa dos autos. Notificada, apresentou tempestivamente seu recurso, onde, resumidamente, presidente, eu queria ver a possibilidade de votar em bloco. Eu deixei de falar, sabe? Eu acho que o objeto é o mesmo, né? A aplicação também é a mesma. A mesma infração, tudo igual. Conselheiro, então eu posso fazer a leitura do segundo processo? Pode. Posso? Né? Então, Já faz os dois, né? Correto. Então, vou interromper a fala do conselheiro para poder fazer a leitura do item 3.2, correto? Correto. Item 3.2, processo 2021-00-2900-3321. Interessado, Expresso União, LTDA, assunto: prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para o processo. Sendo assim, volto a palavra para o conselheiro relator. E o outro? Já não quer fazer? Item 3.3, processo número 2021-000-29004211. Interessado, Edilson Martins de Mendes. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria novamente de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Passo a palavra para o conselheiro relator. Conforme relatado, consta dos autos que o suposto transporte irregular de uma passageira, Meire Lúcia Pereira, se deu em seu desembarque no terminal rodoviário de Rio Verde, cujo embarque se deu em Alto Araguaia. A empresa notificada, conforme documentação, apresenta a argumentação de que inicialmente faz um relato da autuação, em seguida entende que o auto-infração padece de vício, que a empresa não detém concessão estadual para executar seccionamento não autorizado em trecho intermunicipal,
que a empresa não comercializa bilhetes em trecho intermunicipal, no entanto, exerce legalmente seu direito em sessão autorizada nas cidades Santa Rita de Goiás, Santa Rita do Araguaia, em Goiás, e Rio Verde, que o embarque e desembarque passageiro é algo facultativo e não cabe à empresa ferir o direito de ir e vir, que não comercializou o bilhete de passagem para o trajeto de Santa Rita do Araguaia para Rio Verde, que as localidades Santa Rita do Araguaia e Rio Verde integram as seções autorizadas pela ANTT na linha Cuiabá-Rio de Janeiro. Assim, não há que se falar em transporte intermunicipal de passageiro, conforme se vê no esquema operacional da linha 11001600, que tem autorização da ANTT para operar a referida linha. Entende que a empresa não cometeu qualquer irregularidade que justifique a lavratura do auto-infração. Ao final, requer a manutenção da decisão de anulação do auto-infração, exarada em primeira instância, conforme resolução da Câmara de Julgamento da GE. Fundamento e voto. Conheço do recurso, presentes os requisitos para a admissibilidade desta forma, passo a analisá-la quanto ao mérito no qual foi embasado a decisão de primeira instância. O auto-infração está acompanhado do relatório circunstanciado em que o fiscal relata a circunstância da infração, documento do motorista, fotografia do ônibus utilizado na ocorrência e o CRLV do veículo, bem como a fotografia do bilhete de passagem no valor de R$ 69,90. Insta destacar que o valor total do bilhete é de R$ 102,47 e o passageiro recebeu um desconto de R$ 34,57 na ocasião da compra da passagem. A Câmara de Julgamento entendeu que a instrução processual é frágil e não possui elementos para comprovar que a empresa União Transporte Interestadual de Luxo S.A. realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiro. Pontuou-se que a simples referência no bilhete de passagem de uma possível cobrança de taxa de embarque, carimbo no bilhete de passagem, que consta dos autos, indubitavelmente não comprova o ilícito caracterizado no auto-infração 40.817. Acrescente-se a isso que o simples, frágil e vazia narrativa que se vê no relatório circunstanciado também não comprova que a empresa realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás. A coordenação de fiscalização do transporte comprova tal fato, pois foi instada a se pronunciar conforme o despacho número 162 de 2021 e o fez nos termos do despacho número 509 de 2021, afirmando textualmente: informamos que todos os anexos referentes ao auto de infração são os já anexados ao processo. Não consta declaração da passagem por escrito, só o relatado pelos fiscais, conforme relatório circunstanciado, e foto da taxa de embarque do TRP de Santa Rita do Araguaia, comprovando o embarque no local. Esclarecemos também que a orientação é de que sempre seja recolhida a declaração por escrito até que sejam feitas as alterações necessárias para o documento possa ser gerado através de aplicativo. Assim, na dúvida, face à inexistência de provas e baseado na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal Ironei Ângelo dos Santos nos autos de infração 4017. De fato, não há o termo de qualificação da passageira e a respectiva declaração, contudo. Contudo, a ausência desse documento não constitui requisito obrigatório para a lavratura do auto-infração, conforme exige o artigo 51, parágrafo 1º do Decreto 8.444/2015. Conforme entendimento jurisprudencial, o auto-infração lavrado pelo fiscal da ocorrência goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituído por prova robusta em contrário, o que não é o caso dos autos. Isto posto, o auto-infração possui subsídios suficientes para a comprovação do ilícito ocorrido.
Assim, passo a análise do mérito. O serviço de transporte de passageiros é uma atividade desenvolvida em função do contrato oneroso. Sua especificidade dentro do gênero de transporte reside no fato de envolver uma contraprestação financeira. A fiscalização do serviço de transporte de passageiro incumbe ao órgão ou entidade que o ente federativo eleger para esse fim. A título ilustrativo, na União, a responsabilidade é da ENTT, que fiscaliza o transporte interestadual internacional, e no estado de Goiás, da AGE, que fiscaliza o transporte intermunicipal em seus limites territoriais. Quando a mesma linha passa em trechos autorizados tanto pelo ente federal quanto pelo estadual, chama-se operação simultânea. Contudo, ela só poderá acontecer na forma do artigo 23 da Resolução 5285 da ANTT. Artigo 23. Operação simultânea consiste na utilização de um único veículo para a operação de duas ou mais linhas de transporte rodoviário de passageiros de uma mesma transportadora. Em seu parágrafo único, será admitida a operação simultânea com serviço intermunicipal mediante autorização prévia do órgão estadual competente. Assim, a operação simultânea só poderá acontecer caso o serviço de transporte intermunicipal tiver sido autorizado previamente pelo órgão estadual competente, que é a AGE. Contudo, a empresa não detém concessão, permissão ou autorização da AGR para explorar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros naquele trecho. Destaca-se que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, sendo que, no caso concreto, a recorrente não trouxe qualquer documento para desconstituir os fatos narrados pela fiscalização. A lavratura do auto se deu conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, contido no artigo 51, parágrafo 1º do Decreto 8.444/2015. No que se refere à competência, objeto, motivo, forma e finalidade, não se verificando nenhum erro que possa invalidá-la ou anulá-la. Diante disso, fica caracterizada a conduta infratora do recorrente, pois o fato de transportar passageiros embarcados e desembarcados entre municípios do mesmo estado configura transporte intermunicipal, serviço esse que exige a respectiva autorização do órgão estadual competente, no caso, a AGE, conforme prescreve a Lei 18.673/14. Isto posto, considerando que consta dos autos e a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, levando em conta os argumentos apresentados pela recorrente, sou pela reforma da decisão da Câmara de Julgamento, mantendo a penalidade aplicada e votando pela manutenção do auto de infração 40.817/19 do 8/21, em reexame de acordo com o que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 99, e o artigo 34 do Decreto 9.533 de 2015. É como voto. Professor Paulo, só confirmando aqui, vai no mesmo sentido em relação ao segundo processo também, certo? O final 3321. Isso. Os dois no sentido de manutenção do auto de infração, correto? Os dois. Tá, joia. Os três. Qual o terceiro? O terceiro também, né? Também. Ah, não, que o terceiro é referente a um outro interessado, né? Mas também é na mesma natureza, correto? Tá, joia. Conselheiro Gui, concorda? Acompanho. Eu também acompanho. Eu concordo que não existe no nosso normativo uma forma específica que obrigue a que a comprovação da infração tenha uma forma específica, como talvez o preenchimento de uma declaração do passageiro. Na verdade, o fiscal tem fé pública se ele atestou por outros meios que houve um embarque e o desembarque de passageiro dentro do estado configurando intermunicipal, isso é suficiente para configurar a infração e a inconformidade com os normativos. Então, eu concordo com a revisão da decisão da Câmara de Julgamento, voto pela manutenção dos autos de infração, pesca de em ato,
que seja encaminhado à Câmara de Julgamento a decisão aqui frente a esses 3 processos, a respeito da revisão da decisão que foi proferida pela Câmara de Julgamento. Só ressaltando a diferença aqui, é só que o terceiro, ele não teve a manifestação da Câmara. Tá ótimo, registrado, conselheiro Paulo, obrigado. Vamos passar então para os próximos itens da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Farei a leitura do item 5.1 e 5.2, considerando que ambos os processos têm a mesma parte e a mesma tipificação. Processo 5.1, 2021, 000, 2900, 2820. Interessado Real Sul Transporte Turismo, LTDA, assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização da forma legal. Item 5.2, processo número 2021, 000, 2900, 3647. Interessado, Real Sul Transporte Turismo, LTDA, assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização da forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral referente aos processos de item 5.1 e 5.2. Passo a palavra para o conselheiro relator. Bom, trata-se do pedido de revisão. Eles entraram aqui com uma defesa pedindo a revisão. Trata-se de pedido de revisão face à decisão do Conselho Regulador da GR em rejeitar o recurso interposto pelo interessado com fundamento na intempestividade da peça recursal, conforme consignado na Resolução 006 de 2022-CE. E resignado com a decisão, a parte apresentou o requerimento por ela denominada de embargo de declaração, argumentando exclusivamente que seu recurso foi postado no correio no prazo legal, conforme atestado de chancela aposto na página 5 do referido pedido, e, por consequência, o mérito de sua contestação deve ser apreciado. Com essa fundamentação, pede provimento ao recurso para anular o auto de infração. Bom, fundamento e voto. Preliminarmente, registro que a contestação sobre análise sobre denominado interesse por embargo de declaração, porém, ante a existência desse instrumento jurídico no âmbito de um processo administrativo estadual, seu pleito deve ser recebido de forma de pedido de revisão, uma vez precluídas de fase de defesa de recurso, conforme previsto no artigo 65 da Lei Estadual número 13.800 de 2001. Diploma que trata do processo administrativo de âmbito estadual de Goiás, INVEX. No presente caso, o interessado sustenta de início que seu recurso foi equivocadamente considerado intempestivo quando do seu julgamento na respectiva fase processual, uma vez que sua protocolização através de postagem do correio ocorreu dentro do prazo legal e, por força desse equívoco, pede a revisão do deciso que declarou intempestividade no seu recurso com consequente apreciação do seu conteúdo. Do início, registro que a decisão que declarou a intempestividade do recurso seguiu o entendimento desse conselheiro, nomeado como relator do feito daquela fase processual. Pois bem, naquela etapa recursal,
observei que na denominação dos autos, e especificamente no recurso apresentado, não há menção do registro ou registro da sua postagem de correio dentro do prazo legal. Ao contrário do que ocorre nesse momento, quando na página 5 do pedido, ora analisado, consta a figura ou estampa dos correios mostrando que o recurso interessado foi realmente postado no interstício permitido. Dessa maneira, considerando que em circunstância foi notificado somente agora, admito o presente pedido de forma de revisão, a fim de conhecer do recurso interposto, porém, quando o mérito da peça recursal nega o seu provimento em face da insubsistência de argumentos ali expostos. Com efeito, na fundamentação do seu recurso, o requerente sustenta que não realizou o serviço de transporte intermunicipal no trecho Formosa-Cabeceiras, conforme alegado pelo agente fiscal, uma vez que tem autorização da NTT para realizar o serviço de transporte interestadual de passageiros na linha Distrito Federal São Francisco de Minas Gerais. Alega também que os bilhetes de passagem mencionados pela fiscalização mostram que os passageiros embarcaram em Formosa com destino a Urucuí, Minas Gerais, e que o preço cobrado obedeceu à livre concorrência. Pois bem, primeiramente devendo destacar que a Constituição Federal delegou aos Estados, membros da Federação, a competência residual para explorar, regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros. Também é disso que o prestador de serviço não pode impedir o embarque e o desembarque nos pontos de parada autorizado, desde que, conforme ao autorizado, que não é permitido o fracionamento de preços de bilhete, de modo que a venda só pode ser efetuada para o trecho integral ou para as seções autorizadas na linha mediante pagamento de passagem no valor correspondente ao trecho intermunicipal onde as localidades de origem e destino são compreendidos. Porém, estão premissas não foram cumpridas pelo recorrente. Além disso, independente das condições de concessionário da linha federal de Brasília e São Francisco de Minas Gerais, é vedado o prestador desse serviço utilizar essa outorga para realizar concomitantemente a venda de passagem para trechos intermunicipal, conforme ficou evidentemente no relatório circunstanciado elaborado pelo agente fiscal, exceto quando autorizado também pelo órgão estadual competente, no caso, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização, exigência que o requerente não comprovou suprir. Vale lembrar que os autos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, tendo que, no caso concreto, a identificação de todos os passageiros transportados irregularmente, juntamente com as suas declarações consignadas no relatório de fiscalização, afirmando que a viagem contratada compreendida somente o trecho intermunicipal entre Formosa a Cachoeira, associada à ausência de prova para desconstruir os fatos narrados pelo agente fiscal, torna inquestionável o cometimento da infração imputada. Ante o exposto, tendo em vista que a consta nos autos, levado em conta que os termos de contestação apresentados, considerando a regularidade dos atos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, indefere o pedido de revisão para manter a penalidade aplicada. É como voto. Senhor Gui, eu só queria abrir uma discussão aqui, que o senhor está conhecendo do pedido, mas está indeferindo no mérito da revisão, correto? Isso. É porque, nesse caso aqui, eu acho que talvez seria o caso até de não conhecimento. Explico por quê.
o representado alega que postou a sua defesa em tempo hábil. A gente recebeu que, após o prazo legal, né, para o recebimento da defesa, mas vale o prazo da postagem, desde que seja comprovado. Pelo que a gente viu nos autos, o documento que ele juntou para comprovar que teria postado isso em tempo hábil foi um código de rastreio, né? Só que esse código de rastreio, ele não tem ali informação sobre se aquilo se referia à defesa, se o destinatário é a AGR. Porque o correto, entendo, é que esse código de rastreio devesse constar o código, a data e o destinatário, para que a gente consiga comprovar que aquilo se refere a minimamente defesa. Que pode ser um código de defesa, porque pode ser um código de rastreio para, sei lá, um pacote para um parente, qualquer coisa que ele tenha postado naquele dia, sem demonstrar o destinatário, ele pode ter apresentado ali para comprovar que tenha sido tempestivo esse recurso. Então, eu não acho que ele está comprovado nos autos que a defesa que o recurso foi tempestivo. Eu acho que deveria haver aí algum elemento adicional que relacionasse esse código de rastreio à AGR, ou ao envio do documento da AGR. Eu tenderia a votar por não conhecimento, muito embora no mérito eu concordo com o seu voto, não é o caso, mas eu acho que esse caso aqui seria de não conhecimento, porque a gente estaria provendo um recurso que não está claro ali se ao documento que ele juntou se refere de fato a uma defesa aqui na GR, ou se uma encomenda para um parente, não que está dizendo que houve má-fé na empresa, mas objetivamente o ônus de comprovar que ela postou o documento aqui a tempo é da própria empresa, né? Eu faria essa consideração. Não sei, o Geraldo, da assessoria, queria comentar uma coisa, Geraldo? Eu fiquei na postagem, que tem aquela estampa do meio, né? Uhum. E mostrando a que foi postada de fora. Na sequência, toda uma informação do meio, né? Sobre desde a data que ele colocou e a data da entrega, para acompanhar justamente essa entrega destinatária do usuário do EGR. Uhum. Então, eu presumi que Nos autos consta essa informação, né? Tá juntado nos autos essa cadeia. No processo. Está no processo? No próprio documento que ele estipulou como embargo, que na verdade não tem esse instituto, não. Uhum. Então, por isso que foi. Vamos fazer o seguinte, eu vou sugerir uma coisa, então. Eu vou. Pela sequência, Peraí. existe essa informação, que foi entregue ao destinatário. A meu ver, presidente, ele usou esse álibi para fugir do objeto do auto de infração. O objeto era o transporte irregular de passageiro sem autorização da AGR. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir vista do processo, então. Eu gostaria de conferir essa questão que o Geraldo falou, porque realmente a gente chegou no gabinete e realmente a gente não conseguiu ter, no mérito, estamos de acordo, mas a questão prévia aqui é de conhecimento, né, de formalidade, se a gente vai conhecer ou não esse processo. Eu vou pedir vista desse processo para dar uma olhadinha no processo, porque realmente eu não consegui identificar nos autos uma informação que consiga relacionar a postagem à defesa aqui na AGR. Não identificamos essa relação. Então, eu vou pedir vista do processo, e aí a gente chega lá e a gente traz o processo. Mas levando em conta que o objeto é transporte de passageiros sem autorização da AGR. Sim, não, eu acho que no mérito não tem discussão. A empresa tem interesse do alto, está fazendo termo municipal de autorização, no mérito estamos de acordo. Presidente, no caso, o senhor deseja pedir vista do processo item 5.1 e 5.2 ou apenas do item 5? Os dois estão na mesma situação? Os dois também alegam intempestividade? Mesma coisa. Não, então eu recolho os... Não? Tem uma diferença. Os dois são mesmo objeto, a mesma parte, a mesma educação. Só que o segundo, aí sim,
Ele foi declarado inepto por pedido de decisão, por quê? Ele contesta a decisão do Conselho quanto ao julgamento de recurso, declarando intempestivo o recurso. Só que esse processo, na verdade, foi o contrário. O recurso foi apreciado, então ele fez uma confusão. Ou seja, ele pegou o mesmo entendimento do processo. Copiou e colou. Não, mas assim, eu vou recolher os dois para vistas e eu checo essas informações e na próxima reunião me comprometo a trazer logo em seguida. Converso com os conselheiros antes sobre esse processo, só para checar essa dúvida que eu fiquei mesmo. Então, eu peço vista dos processos 5.1 e 5.2, tá, para checar a questão da intempestividade, tá? Não obstante, no mérito, não haja divergência quanto ao entendimento da infração, tá? Então, são só esses itens da pauta hoje, né? Os itens da conselheira Natália foram retirados de pauta por motivo de saúde, né? A conselheira está com o diagnóstico com Covid, então a gente teve que retirar de pauta os processos da relatoria da conselheira Natália. Então, nada mais vem a tratar, dou por encerrada a 10ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GR 2022. Obrigado, bom dia a todos.